Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia outra vez na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 11. Vamos ler alguns versículos. Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 11. Glória a Deus. Diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém. E graças a Deus, até o verso 15 temos lido. Hoje, queridos irmãos, nós vamos tratar de um dos temas essenciais da Epístola aos Hebreus, e um tema que é muito importante porque apresenta a obra do Senhor Jesus Cristo, tudo o que Ele fez e continua fazendo por nós, e é muito importante nós entendermos isso. Tudo que Jesus já realizou e ainda continua realizando por nós, não somente o seu sacrifício na cruz, mas também a sua obra de mediação, de intercessão e outras mais que Ele está realizando por nós no céu. E por isso nós, nesta noite, vamos trazer o tema Jesus, nosso sumo sacerdote. Vamos entender o que a palavra de Deus nos fala sobre este assunto. Quando nós tratamos aqui da Epístola aos Hebreus, ela apresenta a natureza e a obra de Cristo como nenhum outro livro do Novo Testamento. Hebreus é uma epístola única. Na realidade, provavelmente ela não foi escrita como uma carta para ser lida, mas sim como uma carta para ser lida por uma pessoa, mas sim uma carta para ser lida em público. Então, na realidade, é como se fosse um sermão, uma homilia, algo que deveria ser lido para toda a igreja. E ela vai apresentar a obra do Senhor Jesus como nenhum outro escrito do Novo Testamento. Os destinatários desta epístola, provavelmente crentes vindo do judaísmo, convertidos do judaísmo, que agora estavam pensando, talvez por causa da perseguição que estavam sofrendo, estavam pensando em voltar ao judaísmo, em deixar Jesus e voltar aos rudimentos da lei e aos rituais do judaísmo. Então eles, por estarem considerando esta apostasia, o escritor aqui, que nós não sabemos quem é, mas é alguém que tem grande conhecimento da obra de Cristo e do Antigo Testamento, ele vai trazer uma questão muito importante. O que é melhor do que Cristo? Há algum sacerdote melhor? Há alguma aliança melhor? Há algum outro ser que seja melhor ou superior a Cristo? Para quem alguém iria se ele deixasse Jesus? Ele teria alguma coisa melhor para buscar que não fosse a Cristo? Essa é a grande questão que o escritor desta epístola vai nos apresentar. Então ele vai mostrar a superioridade de Cristo sobre vários personagens, inclusive sobre os anjos. Ele vai mostrar a superioridade da obra de Cristo,
que é muito maior do que a dos sacerdotes terrenos, por exemplo. E também vai mostrar como esta fé em Jesus afeta a nossa vida, na salvação, na santificação, ou seja, não só em agora sermos salvos, mas também em vivermos de uma forma diferente para agradar a Deus. E o tema central na cristologia de Hebreus é exatamente Cristo como sumo sacerdote, é o tema central de Hebreus, e é sobre este tema que nós vamos nos debruçar nesta noite. Olhando para a epístola aos Hebreus, nós vamos ver que o Novo Testamento vai usar diversas figuras para falar de Jesus. Muitas metáforas, como Jesus é a luz, Jesus é o pão, Jesus é a porta das ovelhas. Aí é uma metáfora, ou seja, apenas um símbolo. Mas quando a Bíblia fala de Jesus como sacerdote, ele está falando de uma coisa literal. Ele é, de fato, um sumo sacerdote. Ele exerce essa função e esse papel. Lá na antiga aliança, o sumo sacerdote era crucial. Era essencial para que a relação com Deus pudesse se estabelecer. No Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus vai cumprir este papel, porém de uma forma bem superior a qualquer outro sumo sacerdote que tenha existido. Hebreus, então, vai fazer uso aqui das instituições da lei, das instituições levíticas. Ele vai falar do sacerdócio, ele vai falar do sacrifício, ele vai falar do tabernáculo, e ele vai usar essas coisas aí de uma forma tipológica, ou seja, que aponta para Cristo. Ele vai mostrar como essas coisas vão apontar para o ministério de Jesus, a obra de Jesus, com uma predição simbólica. Ou seja, havia uma analogia, uma correspondência. O símbolo do Antigo Testamento, como o tabernáculo, o altar, o cordeiro, aponta de uma forma simbólica para aquilo que Jesus iria trazer de uma forma concreta. Então ele vai falar das coisas lá do tabernáculo como sendo uma sombra. E Cristo é o real. Assim como você tem uma pessoa e tem a sombra dela, você não, talvez olhando pela sombra não vá conhecer a pessoa, mas tem uma ideia que é uma pessoa, talvez saiba até discernir se é alto, se é baixo, se é magro, se é gordo, se é homem, se é mulher. Mas quando você vê a pessoa de fato, aí você então tem aquilo esclarecido, você tem aquilo de uma forma muito mais verdadeira e real. Da mesma maneira, então, Hebreus vai mostrar que o tabernáculo, os sacerdotes, o cordeiro, tudo aquilo era como uma sombra. Ou seja, apontava para Cristo, mas Cristo é que é o verdadeiro cumpridor ou o cumprimento de tudo aquilo que de uma forma simbólica era apresentada lá no Antigo Testamento. Ou seja, o que aconteceu lá no deserto e durante a história de Israel era uma coisa que apontava para uma realidade futura, que Cristo é quem viria cumprir totalmente esse símbolo do sacrifício, do sacerdote e de tudo o que a lei apontava. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes e os seus rituais, o cordeiro que era morto, o sangue que era aspergido, nós vamos ver que o livro de Hebreus vai mostrar isso como sendo um tipo, uma figura, uma sombra. O que é um tipo? Um tipo, queridos, é aqui na relação entre o Novo e o Antigo Testamento, como se fosse um padrão ou uma forma carimbada. Você tem um carimbo e quando você bate esse carimbo num papel com tinta, né? Ou naquela época antiga os carimbos eram de metal e você imprensava ele em cera ou em barro e ficava a forma ali. Então o carimbo
é o que é real. A forma que ele deixa no papel ou na cena é apenas uma projeção dele. Da mesma maneira, ele vai apontar como Cristo sendo a realidade. E aquilo que no Antigo Testamento apontava para ele, é como se fosse só a marca do carimbo. É como se fosse apenas a representação do que é real. Ou seja, é um tipo de Cristo. Assim você tem um original, que é Cristo, e você tem um tipo que é uma cópia imperfeita dele, que é o sacerdote, o cordeiro, o ritual que existia no Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para um tipo, o que é um tipo? Alguém diz, Moisés é um tipo de Cristo, Josué é um tipo de Cristo, o sacerdote aqui é um tipo de Cristo. O tipo, então, é uma figura, uma personagem ou um fato histórico, algo real que aconteceu lá no passado, e que tem uma correspondência com aquilo que ele representa do futuro. Uma analogia, uma comparação. Então, quando Hebreus fala de Jesus como sumo sacerdote, ele está falando de uma figura histórica real, o sumo sacerdote que existiu no passado. E como esses sumos sacerdotes, eles apontavam para Cristo, ou seja, da mesma maneira como eles exerciam uma função, Cristo também tem a sua função sacerdotal. Há uma correspondência entre eles. Porém, o que acontece no futuro, ou seja, Cristo é muito maior do que o que acontecia no passado. Há um prenúncio, há uma coisa que aponta para algo que vem depois, e há uma intensificação do seu sentido. O que é um sacerdote? É alguém que representa o povo diante de Deus. Mas o Cristo, como verdadeiro sacerdote, ele faz isso de uma maneira muito maior, de uma maneira muito mais intensa, de uma maneira muito mais completa do que os sacerdotes do Antigo Testamento. No livro de Hebreus, nós vamos encontrar aí principalmente dois sumos sacerdotes, ou dois sacerdotes, que são tipos de Cristo. Ou seja, que a sua figura, a sua forma de atuação apontava para algo que Cristo veio cumprir de uma maneira então muito melhor. Cristo vai cumprir esse tipo, essa representação que Arão e Melquisedeque são sombras de Cristo então lá no Antigo Testamento. Nós vamos ver que cada um deles vai representar Cristo com aspectos diferentes. E que o escritor dos Hebreus vai nos mostrar, então, como Cristo é superior a Arão, como ele tem uma semelhança com o ministério de Melquisedeque, que nós podemos aprender de uma maneira muito interessante. Então, olhando primeiramente para o sumo sacerdote, que é um tipo de Cristo, Arão, nós vamos ver que Arão é apresentado como um tipo de Cristo com as seguintes qualificações. Vamos ler lá no capítulo 5 de Hebreus, do verso 1 em diante. Ele diz, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Aqui Jesus é apresentado, ou seja, Arão é primeiramente apresentado como um tipo de Cristo. Os sacerdotes lá do Antigo Testamento. Primeiro ele vai dizer, o sacerdote é tomado dentre os homens, da mesma natureza deles. Isso fala da encarnação de Jesus. Porque Jesus pode ser um perfeito sumo sacerdote, porque ele é também homem. Ele é também da mesma natureza, tomado dentre os homens. Ainda ele diz que ele é tomado a favor dos homens. Ou seja, ele está ali representando a humanidade, tomado dentre eles, mas agindo em favor dos homens.
No verso 3 ele disse que ele oferece dons e sacrifícios. Ou seja, ele não comparece diante de Deus com as mãos vazias. Ele tem alguma coisa para oferecer. O sumo sacerdote sempre tinha que ter uma oferta para oferecer a Deus. No dia da expiação, uma vez por ano, ele levava o sangue de um animal sacrificado especificamente como algo que estava ali para pagar ou para cobrir os pecados do povo, para expiar os pecados de toda a nação. Só nesse dia, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos. E aqui o texto disse que ele se compadece dos errados, dos ignorantes. Ou seja, mostra que ele é um misericordioso intercessor. Que ele está ali para agir em favor daqueles que não merecem, mas que dependem dele ou que confiam nele para a sua intercessão chegar a Deus. Ao mesmo tempo ele diz no verso 4, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele diz que ninguém se constitui sacerdote a si mesmo. Arão foi constituído sacerdote porque Deus mandou, Deus o chamou. Da mesma maneira ele diz, Cristo também não apresentou-se a si mesmo, mas ele foi enviado por Deus para isso. Isso fala, queridos, da humildade de Cristo, que a Bíblia apresenta muito bem Cristo como sendo alguém humilde. Ele mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então Arão vai aí representar Cristo, mostrar um tipo sacerdotal de Cristo com essas características. Representa os homens, é ordenado a favor deles, oferece sacrifícios por eles, mostra uma atitude de compaixão, intercede por eles com misericórdia e não toma essa honra para si, mas é uma figura humilde que vai apresentar-se diante de Deus porque foi convocado, chamado, ordenado para isso. Então, aqui no capítulo 5, o escritor aos Hebreus vai tomar essas características do sacerdócio de Arão para apontar para Cristo, como ele era também ali um tipo de Cristo, como ele estava ali representando algo que no futuro iria se cumprir perfeitamente na vida de Cristo. Há um outro sacerdote também que nós vamos encontrar aqui no escrito de Hebreus, outro sacerdote que nós vamos tomar aqui na carta aos Hebreus, que é Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura que aparece muito pouco no Antigo Testamento e aparece mais em Hebreus do que em Gênesis, onde ele é historicamente citado. Mas o escritor aos Hebreus vai tomar essa figura de Melquisedeque para mostrar como um tipo sacerdotal de Cristo. Primeiro ele vai mostrar que Melquisedeque era de uma nova ordem. Ele não só era sacerdote, mas também ele era rei. E aí nós vemos lá no capítulo 7 de Hebreus, verso 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Veja que ele vai apontar aí para Melquisedeque como sendo um rei e um sacerdote, rei de Salém, que significa paz, e o seu nome significa rei de justiça. Então nós vamos ver que ele é um tipo de Cristo. O verso 3 do capítulo 7 vai dizer que ele não tinha pai, não tinha mãe, conhecidos, né? Portanto não tinha genealogia, não tem princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Enquanto Arão é um tipo de um sacerdote que morria, Melquisedeque é o tipo do sacerdote que aponta para um sacerdote eterno, que não tem fim, que não morre. E além do mais, ele vai ser apontado como sendo nosso precursor. Capítulo 6, o verso 20 diz
que Jesus entrou no céu. Ele diz, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É interessante porque no Antigo Testamento, o sacerdote levítico, no caso Arão e seus filhos, ele entrava no Santo dos Santos, mas ele entrava não para abrir caminho para outro que viesse atrás. Precursor é aquele que vai abrindo caminho. É como alguém que vai no mato abrindo um caminho para outro passar. Ou como um mensageiro que vai na frente para preparar a chegada de alguém. Precursor, então, é alguém que vai abrindo caminho para outro que vem atrás. E aí, o escritor aos Hebreus diz, Jesus entrou no céu, mas ele é o nosso precursor. Ou seja, ele foi na frente abrindo o caminho para que nós pudéssemos chegar aos santos dos santos também. Que coisa extraordinária. Como aqui ele vai tomar Melquisedeque como uma figura de Cristo com uma maneira tão diferente. Arão só entrava em favor dos homens. Mas ele diz que Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdote tão diferente que ele abriu o caminho para que os outros viessem atrás e chegassem também à presença de Deus. Além do mais, ele diz que Melquisedeque é rei de justiça e de paz. O verso 2 do capítulo 7 diz, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, é o que significa o seu nome Melquisedeque, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Salém ou Shalom é uma palavra que significa paz. Daí então o escritor aos Hebreus vai entender que Melquisedeque, como tipo de Cristo, é rei de justiça, ou seja, satisfaz a justiça de Deus, e é rei de paz. Ele promove a paz entre Deus e os homens, a reconciliação entre Deus e os homens. Assim nós vamos ver então que o escritor aos Hebreus vai fazer uso dessas duas personagens, dois sumos sacerdotes. Na maioria das vezes ele chama Melquisedeque só de sacerdote, porque não tinha nenhum superior a ele e nem abaixo dele, é uma nova ordem. Já Arão era sumo sacerdote, porque tinha outros abaixo dele. Tinha os sacerdotes que não era o sumo. Ele era o sacerdote principal. E era ele, só esse sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Mas Melquisedeque, somente uma vez é relacionado como sumo sacerdote. Porém, a ideia é a mesma. Ele é um sacerdote de uma nova ordem. Assim, Arão e Melquisedeque, os dois são sumos sacerdotes que são tipos de Cristo. E como nós podemos diferenciar um do outro? Em Arão, nós podemos dizer que está representada a humanidade de Cristo, em sua fraqueza, em sua morte expiatória consumada na cruz. Arão, como sumo sacerdote, aponta para Cristo na oferta de sangue oferecida, na sua representação e identificação com os homens, porque ele era homem, Cristo se fez homem. E ele assim representa Cristo com essas características. Já Melquisedeque representa mais a divindade de Cristo, a sua perfeição. Onde o escritor aos Hebreus vai dizer que se o sacerdócio de Arão fosse perfeito, não precisava de vir outro. Mas agora veio Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio, então, eterno, e que vai falar muito mais da obra de Cristo que ele realiza hoje no céu. Se Arão aponta mais para a obra que Cristo já fez na terra, Melquisedeque aponta mais para a obra que Cristo está fazendo hoje como sumo sacerdote no céu. Por isso, os dois são tomados como tipos de Cristo. E aí nós vamos ver que o escritor aos Hebreus vai fazer um contraste usando essas figuras lá do sacerdócio de Arão e de Melquisedeque. Primeiro ele vai mostrar que o caráter temporário do sacerdócio terreno, ele disse no texto que nós lemos aqui que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano.
mas ele morria e, portanto, não podia continuar fazendo aquilo para sempre. Mas vem Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, e realiza uma única vez a expiação pelo pecado. E isso tem um valor eterno, porque ele é sacerdote para sempre. Então, o caráter temporário do sacerdócio de Arão, do sacerdócio terreno, é colocado em contraste com a obra eterna de Cristo como sumo sacerdote por nós no céu. Depois, o caráter terreno do tabernáculo. Ou seja, o tabernáculo que Arão entrava era aqui na terra. E era apenas uma figura. Ele vai dizer que aqui no capítulo 9, no verso 24, ele diz que Jesus não entrou num santuário feito por mãos, mas no próprio santuário celestial. Porque quando Deus mostrou a Moisés o que ele deveria fazer, como ele deveria construir o santuário, a Bíblia diz que Deus mostrou um modelo do céu para que ele copiasse e fizesse aqui na terra. Não quer dizer que no céu nós vamos encontrar peças iguais às que ele viu. Aquilo, obviamente, era uma figura. Mas isso significa que o santuário da terra era apenas uma projeção, uma sombra do que realmente há no céu e como Cristo realiza a sua obra. Então aqui há um contraste. Arão era sumo sacerdote de um tabernáculo que era só aqui na terra. Mas Cristo entrou no próprio céu, no trono de Deus. Se o sumo sacerdote entrava no que representava o trono de Deus, que era a arca, e só uma vez por ano, Cristo entrou realmente no trono de Deus para ali apresentar o sacrifício feito por nós, aleluia. E isso tem um valor eterno, um valor extraordinário, muito superior ao que era feito aqui na terra. Depois ele vai mostrar que a ineficácia da lei, a lei não podia resolver os problemas. Por quê? Porque quando muito ela cobria os pecados. No texto que nós lemos aqui no capítulo 9, no verso 13, ele diz, olha, se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, eles pegavam uma novilha vermelha, ou seja, uma novilha com o pelo totalmente avermelhado, essa novilha era inteiramente queimada. As cinzas dela eram misturadas com água, está lá em Levítico capítulo 19. Os sumos sacerdotes eram banhados nesta água, que era um símbolo então de uma purificação. Aí esse sacerdote estava purificado para entrar na presença de Deus. Purificado, mas ele tinha que levar o sangue por si mesmo e pelo povo para poder cobrir o pecado. Mas isso era só exterior e aparente. Mas o escritor aos Hebreus diz que Cristo, pelo seu sangue, ele pode purificar até a nossa consciência das obras mortas. Veja que diferença, porque quando o sumo sacerdote apresentava um animal e o seu sangue por alguém, lá no Antigo Testamento, só purificava exteriormente, ou seja, a culpa do pecado era coberta. Mas o sangue de Jesus, ele diz, pode purificar a nossa consciência. O homem lá no Antigo Testamento poderia e continuava um pecador miserável e se sentindo talvez até culpado da mesma maneira. Mas quando somos lavados pelo sangue de Jesus, ou seja, quando a sua morte é tomada em nosso benefício pela fé nele, não só o pecado e a culpa, mas a nossa consciência é purificada de maneira que nós nos apresentamos perante Deus com a certeza que o nosso pecado foi perdoado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos limpa de toda iniquidade. Então, como é superior, queridos, a obra de Cristo como sumo sacerdote em relação a tudo aquilo que os sumos sacerdotes faziam aqui na terra. E aí nós podemos tomar, então, dentre o que o escritor aos Hebreus nos apresenta, nessa comparação, no tipo do sacerdote que era Arão e que é Melquisedeque,
para entender sobre a obra sacerdotal de Cristo. O que Cristo faz como sumo sacerdote. Nós vamos ver, queridos, em primeiro lugar, que Cristo já fez uma obra que o sacerdote fazia, que é a propiciação pelos pecados dos homens. Lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer a expiação por si mesmo e por toda a congregação de Israel. Ele só entrava uma vez por ano. Mas Cristo nos diz, o escritor aqui, que ele vindo como sumo sacerdote dos bens futuros, ou seja, daquilo que ainda não tinha sido alcançado pela lei, ele agora, num tabernáculo perfeito e melhor, ele vai oferecer o seu próprio sangue, de uma vez por todas, efetuando uma eterna redenção. Então a morte de Cristo é uma oferta que foi feita uma única vez e não precisa mais de nenhuma. Só uma vez ele morreu e não precisa mais repetir isso. Nós vamos ver no verso 26 que ele vai concluir que, como Cristo morreu de uma vez por todas, então não é necessário padecer muitas vezes, morrer muitas vezes. É o erro que se comete na teologia católica, que em toda missa há uma renovação do sacrifício. Como se Cristo precisasse morrer cada missa, cada vez. Isso contraria totalmente o que Hebreus nos ensina. Cristo só morreu uma vez e não precisa mais de nenhuma, porque a sua obra já foi completa por nós ali na cruz do Calvário. Também nós vamos ver Cristo, queridos, como sendo o doador dos dons, ou o consagrador dos homens. Lá no Antigo Testamento, Moisés foi quem consagrou Arão. E o sumo sacerdote era quem consagrava cada novo sacerdote que se apresentava. Cristo agora, como sumo sacerdote, ele também é aquele que vai doar os dons. Que o escritor aos Hebreus apenas diz que o sumo sacerdote aqui apresentava os dons e sacrifícios, ou seja, as ofertas. Mas Paulo, em Efésios, vai tomar o salmo dizendo que ele subiu ao céu e deu dons aos homens. Assim como Arão consagrava homens para a obra, Cristo agora é o consagrador de homens, o doador dos dons. Êxodo 28:41 diz que Arão e seus irmãos e seus filhos seriam ungidos e consagrados para o sacerdócio. Foi Moisés quem fez isso. E esse Arão faria com os próximos sacerdotes. Mas lá em Efésios capítulo 4 diz que a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então Paulo vai relacionar de uma forma que Hebreus não deixa claro aqui, que a subida de Cristo ao céu também está ligada à sua obra de conceder dons, de consagrar os homens, de capacitá-los para o ministério. Jesus é o doador dos dons. Uma outra obra, e aí é muito claro em Hebreus e em diversas outras passagens, que Cristo exerce como sumo sacerdote no céu, é que ele é o intercessor. Ele está lá agindo ou intercedendo em favor dos homens. Intercessor na Bíblia, queridos, é alguém que marca um encontro entre duas pessoas. É como se Jesus dissesse: olha, você estava brigado com Deus, né? Vá lá, segunda-feira de manhã, que eu vou fazer a paz entre vocês. Eu vou levar você para conversar com ele e vocês vão se entender e vai ficar tudo certo. Esse é o papel de um intercessor. Ou seja, Jesus está lá para interceder por nós. No Antigo Testamento, também nós vamos ver que o sacerdote, ele intercedia pelo povo. Nós lemos Hebreus capítulo 5, que diz que Arão se apresentava em favor dos homens, em favor do povo. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, ele diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Aí note que ele já está no capítulo 7 apresentando Cristo como aquele que cumpriu, né, o tipo de sacerdote de Melquisedeque, que é um sacerdote para sempre, que é um sacerdote eterno. Então ele diz, ele vive eternamente para interceder por eles. Isso é muito importante, queridos. Porque nós aqui na terra, se a gente souber assim, que uma irmã de oração, aquele irmão de fogo assim, se ele disser que está orando por nós, a gente já fica até mais satisfeito. Ah, graças a Deus, a irmã fulana está orando por mim, vai dar certo. Agora imagine se não é a irmã fulana que está intercedendo por você. Se é o próprio Senhor Jesus que está intercedendo por você junto ao Pai. Aí é para você entender realmente, vai dar certo. Jesus está intercedendo por mim. Ele está lá, aleluia, falando por mim, a meu favor. E nós só podemos então crer, queridos, que é exatamente esta obra intercessória perene, essa obra intercessória constante de Cristo que nos garante nós continuarmos de pé. Glória a Jesus. Lá em Gênesis capítulo 14, ele vai falar de Melquisedeque como sendo aquele que abençoou Abraão. Os sacerdotes levíticos também abençoavam o povo, inclusive em Números, capítulo 6, né? É a bênção arônica, o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e assim vai a bênção arônica, o sacerdote abençoava o povo. Cristo muito mais nos abençoa, intercede por nós, ora por nós, fala por nós, de maneira que nós podemos realmente confiar nesta sua intercessão a Deus por nós. Então, Cristo, como sumo sacerdote, ele intercede por nós a nosso favor junto a Deus. E ainda, queridos, ele nos representa diante de Deus. Mais do que um intercessor, a Bíblia também apresenta Jesus como um advogado. O intercessor é alguém que pode até dar uma palavra por você. O advogado é aquele que não só dá uma palavra por você, mas ele lhe representa. Ele defende os seus interesses. E o que ele fizer por você está feito. Você nem fez, mas ele fez por você, então está feito porque ele é seu advogado. E aí nós vamos ver que lá Arão, ele representava os filhos de Israel quando ele levava no peitoral as pedras que simbolizavam as tribos de Israel. O texto de Êxodo 28 e 29 diz: assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Ali era um símbolo. Ele tinha um peitoral, ele tinha uma peça bonita, com 12 pedras preciosas. Cada uma representava uma das tribos de Israel. Quando ele aparecia ali perante Deus, o texto vai nos dizer que era como se ele estivesse lembrando a Deus, representando a Deus as tribos de Israel. Senhor, lembra das tribos, estão aqui, ó. Cada uma delas tem uma pedrinha aqui que representa ela, para o Senhor se lembrar das tribos, para o Senhor ter misericórdia das tribos de Israel. Da mesma maneira, ou muito mais, queridos, Cristo se apresenta por nós no céu, e nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 9, o verso 24, aqui ele diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele está lá em nosso favor, nos representando. Quando Satanás vai nos acusar, quando alguém vai nos falar, vai falar contra nós, aí o nosso advogado entra em cena. E o apóstolo Paulo pergunta: quem vai condenar os eleitos de Deus? Porque é o Senhor quem os defende. É Cristo quem está à direita de Deus e intercede por nós como nosso advogado. Oh, queridos irmãos, nós temos um acusador permanente que é Satanás. Mas graças a Deus nós temos um defensor permanente que é Jesus, que pagou com seu sangue por nossas culpas e está lá diante de Deus perpetuamente
para nos representar, para nos defender, aleluia. E aí nós vamos encontrar João dizendo, ele é ali a propiciação pelos nossos pecados. Se nós pecarmos, queridos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Um advogado perfeito, aleluia. Nós temos então uma obra sacerdotal de Cristo, que já aconteceu quando ele estava aqui na terra, a sua morte, mas que continua acontecendo no céu. Jesus não foi sumo sacerdote, ele é sumo sacerdote. Ele não faz mais o sacrifício porque já foi feito de uma vez por todas aqui na terra. Mas no céu, ele continua sendo nosso concessor de dons, nosso intercessor, nosso advogado, ele continua trabalhando por nós permanentemente ali no céu. Assim, queridos irmãos, nós vemos que Jesus, ele como perfeito sumo sacerdote, ele ouve a nossa oração para interceder junto a Deus por nós. Porém, em Hebreus capítulo 4, verso 15, ele vai ressaltar uma característica importante, que Arão é o tipo que simboliza essa característica de Cristo, que ele é alguém que passou pelas mesmas dificuldades que passamos. Diz o texto de Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Jesus. Se Jesus fosse um sacerdote apenas da ordem de Melquisedeque, talvez alguém pensasse, mas esse sumo sacerdote aí, muito elevado, muito celestial, não sabe o que se passa aqui na terra. Mas nós podemos entender o seguinte, primeiro, Jesus sendo onisciente, ele sempre soube o que é sofrer. Mas não sabia por experiência. Porém, estando aqui na terra, ele sofreu as mesmas tentações que sofremos. Ele foi humilhado como você nunca será. Ele foi castigado como talvez ninguém foi. Ele passou por tantas coisas. Embora nós já soubéssemos que ele sabia de tudo porque ele é onisciente, agora nós temos certeza que ele pode nos ajudar nas nossas dificuldades e tentações porque ele passou por cada uma delas. Alguém lhe desprezou? Alguém lhe passou para trás? Alguém em quem você confiou na hora H falhou com você? Alguém lhe traiu, lhe apunhalou pelas costas? Alguém lhe acusou? Alguém lhe perturbou? Alguém se levantou? Sua própria família se levantou contra você? Bem-vindo ao clube do qual Jesus é o presidente. Ele passou por tudo isso e por isso pode interceder por nós, pode se compadecer das nossas fraquezas, porque conhece, experimentou e pode ali nos defender perfeitamente no céu. Aí também diz o texto que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus não só é o sacerdote que oferece a oferta, o sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E João vai dizer que ele é a propiciação não só pelos nossos, mas pelos do mundo todo. 1 de João capítulo 2, verso 1 em diante. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja que a obra de Cristo, a obra sacerdotal de Cristo, ela foi realizada e é realizada em função de toda a humanidade. O sacerdócio arônico era específico para o povo de Israel. Mas Jesus agora, diz João, que é a propiciação pelos pecados de todo o mundo. O seu sacrifício foi único, mas o valor dele é permanente. Nenhum outro sacrifício, então, é necessário. Alguém pensa que pode ou deve ou precisa fazer alguma coisa para alcançar a graça de Deus. E assim bota uma cruz nas costas, vai de joelho até não sei aonde, sobe escadaria de joelho, como se fosse necessário algum tipo de sacrifício. Mas a Bíblia nos apresenta com muita tranquilidade
todo o sacrifício que era necessário para fazer a nossa reconciliação com Deus já foi feito na cruz do Calvário. Jesus, de uma vez por todas, pagou pelos nossos pecados. O que nós precisamos agora é crer e não fazer sacrifício, porque todo o sacrifício já foi feito por nós. E esse sacrifício é em favor de todos os homens, de cada homem. Hebreus capítulo 2, verso 9, já apontava para esta realidade, quando ele diz que nós devemos atentar para esta salvação tão grande. E no verso 9 ele diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, quando se fez homem, por causa da paixão da morte, para poder morrer. Jesus se fez homem para poder morrer, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Hebreus nos mostra então, juntamente com tantos outros versos do Novo Testamento, que a morte de Cristo foi intencionada por Deus para ser em favor de cada homem, de todos os homens. Assim nós vamos encontrar também 1 Timóteo 4 e 10, que diz: porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ou seja, a morte de Cristo, o sacrifício dele, o valor desse sacrifício, a intenção, a provisão deste sacrifício é por toda a humanidade. Mas só será realmente beneficiado o fiel, ou seja, o que crer em Jesus e continuar crendo nele. E o escritor aos Hebreus vai assegurar isso com muitas palavras, dizendo que nós precisamos perseverar até o fim. Não somos daqueles que voltam para trás, mas daqueles que prosseguem para frente, porque somente indo até o fim e não negando a Jesus e nem abandonando Ele ou a sua graça, é que nós alcançaremos a salvação eterna que Ele tem preparado para nós no céu. Como é bom, queridos, saber que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Algumas vezes no texto, o escritor aos Hebreus vai dizer: nós temos um sacerdote assim. Nós temos um sacerdote. Ele é nosso sumo sacerdote. Um sacerdote superior a Arão. Um sumo sacerdote superior a qualquer outro que tenha existido. Então, já que nós temos um sumo sacerdote assim, não podemos deixar esse sumo sacerdote por nada, queridos. Assim, Hebreus capítulo 4, verso 14, nos diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Já que nós temos um sumo sacerdote desta natureza, não um que entrou apenas num tabernáculo na terra, mas um que entrou no céu. Então, queridos, não podemos abandonar Jesus de maneira alguma, não podemos trocá-lo por nada, não podemos deixar Jesus por coisa alguma, nem deixar de confessá-lo como nosso Senhor e Salvador, simplesmente porque não há coisa melhor do que servir a Jesus, do que ser crente em Jesus, do que pertencer a este povo que tem Jesus como sumo sacerdote, que nos defende e nos representa diante de Deus. Nós poderíamos dizer como Pedro: para quem nós iremos? Porque só Jesus tem realmente a vida eterna para nós. Ainda Ele conhece cada fraqueza, cada tentação que nós experimentamos e pode então interceder por nós a Deus. Isto é, queridos, uma exortação para nós orarmos a Deus em nome de Jesus. Para nós orarmos ao Senhor. Alguém pensa que pode falar com Pedro, com João, com Maria, com Tiago e ele pode ajudar. Mas a Bíblia nos mostra que o sumo sacerdote, intercessor e mediador perfeito é Jesus. Se eu falar com Maria, com João, com Pedro, com Antônio, primeiro que eu não tenho como falar com eles, que eles estão mortos. Mas ainda que eu tivesse como falar com eles, se eu confio neles para falar com Deus, eu estou diminuindo a obra intercessória de Cristo. Porque Jesus é intercessor mais do que suficiente. Como é que eu vou pensar que eu falando com um ser humano,
ainda que seja um ser humano que está no céu, que está glorificado, mas continua sendo um ser humano, ele não se tornou parte da trindade divina. Como é que eu vou achar que eu vou falar com essa pessoa e ele vai me representar ou interceder por mim no céu? Quando eu tenho o intercessor perfeito, quando eu tenho o sumo sacerdote eterno, quando eu tenho um sumo sacerdote que entrou nos céus como meu precursor, meu representante, meu advogado que está lá para defender a minha causa. Ora, irmãos, ir atrás de qualquer outro é diminuir ou desfazer da obra intercessória de Jesus como sumo sacerdote no céu por nós. Não é admissível que alguém pense em outro intercessor que não seja Jesus. E nós temos agora um sumo sacerdote que está sentado no trono da graça, que está lá no céu, aleluia, que está sentado como rei, mas num trono que é um trono da graça. A desculpa que alguém diz para arrumar um outro intercessor é que Deus está no trono, mas Deus está irado porque nós pecamos. Ora, mas o escritor aos Hebreus não diz isso. Ele diz que Jesus assentou-se no trono, mas é um trono da graça, é um trono de misericórdia, um trono de benevolência. Não, você não precisa ir a Deus com medo. O escritor aos Hebreus nos convida para entrar com intrepidez, com confiança no Santo dos Santos. Por quê? Porque quem está lá, sentado à direita de Deus, é o meu advogado e intercessor, aquele que morreu por mim, pagou pela minha culpa e está lá para interceder por mim. Então, Hebreus capítulo 8, ele diz, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, olha, o sumo sacerdote que nós temos é de uma magnitude tão grande que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então não tem por que buscar nenhum outro. Ele é o melhor intercessor. A aliança que ele tem conosco é a melhor que tem. E o fundamento desta aliança são as melhores promessas que Deus poderia fazer. Por que é que alguém vai buscar outro intercessor? Quando nós temos um intercessor misericordioso, fiel, bondoso, que é nosso advogado e está sentado à direita de Deus. Então Hebreus vai mostrar que Jesus tem um ministério superior, uma aliança melhor. Ele é mediador dela que é baseada em melhores promessas. Não podemos então deixar Cristo ou trocá-lo por qualquer outro, por nada nesta vida, porque não vamos encontrar em nenhum lugar um melhor sacerdote, um melhor intercessor, um melhor advogado do que Jesus Cristo que está intercedendo por nós à direita de Deus. O argumento do escritor desta carta é: não deixe Jesus voltando para o judaísmo, você está retrocedendo. Não deixe Jesus para falar com anjos, porque você estaria diminuindo. Não deixe Jesus buscando intercessão de Moisés. Ora, irmão, Moisés é apresentado como um dos maiores intercessores da história da Bíblia. Coisa que muitos desses santos que estão no céu, que as pessoas elegem como seus intercessores, nunca foram relacionados entre os grandes intercessores da história. Mas o que o escritor aos Hebreus tem a dizer é: Jesus é melhor do que os anjos, é melhor do que Arão, é melhor do que Moisés, é melhor do que Josué, é melhor do que qualquer um que você possa listar. Ele é intercessor melhor, advogado melhor e sumo sacerdote superior a qualquer outro que você possa conseguir. E se nós temos um sumo sacerdote como esse, não podemos deixá-lo, nem colocá-lo em segundo plano, nem deixar de servi-lo por nada nesta vida. Ele é o melhor sumo sacerdote. Nós temos então um mediador perfeito. Por quê? Porque ao mesmo tempo ele é Deus, é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, eterno, mas também ele é homem, um sumo sacerdote como Arão, feito semelhante aos homens, da mesma natureza deles. E por isso ele é o mediador perfeito. Porque ele é Deus e ele pode chegar a Deus. Mas ele é homem e ele representa os homens. E ele é, como o texto que nós lemos de Hebreus 6:20, ele é o nosso precursor. Ou seja, ele entrou no céu para garantir que nós também entraremos lá.
Sabe por que eu posso ter a certeza que eu vou para o céu? Porque o meu representante já está lá. Sabe por que eu posso ter a certeza? Porque ele prometeu lá em João capítulo 14, dizendo, eu vou, mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele entrou lá, queridos, mas para abrir caminho para nós. E agora Hebreus mostra isso como uma âncora da alma. A minha alma e a sua alma está ancorada nos céus, porque nós temos lá um mediador e um sumo sacerdote perfeito. O nosso precursor Jesus entrou por nós como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, é eterno, para interceder por nós e garantir a nossa entrada. E aí o escritor aos Hebreus termina o verso 28 aqui, o capítulo 9, dizendo que Jesus Cristo ofereceu-se uma única vez para tirar os pecados, mas aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Essa é a nossa esperança. Ele veio uma vez, morreu por nós, cumpriu o seu ministério, mas agora ele está lá e voltará para nos levar, porque ele já abriu o caminho para nós. Nós temos então, queridos, um sumo sacerdote perfeito, sem manchas, sem pecado. Se alguém confiava que Arão poderia ser um sumo sacerdote que ia resolver o seu problema, mas Arão era errado, era pecador, era alguém que estava ali purificado, porém continuava sendo um pecador. Mas o nosso sumo sacerdote, ele é sem mancha, sem defeito, sem nenhum tipo de problema. Por que é que alguém confiaria num outro intercessor, se não há nenhum outro que seja perfeito como ele? Jesus é o nosso perfeito. Ele já pagou pelos nossos pecados. E agora o texto diz que além de purificar a nossa culpa, ele purifica a nossa consciência. Você pode ter sido a pessoa mais errada dessa cidade. Você pode ter sido a pessoa mais perigosa da sua rua. Ou pode ter sido o camarada mais enrolão que tinha nesse lugar. Ou pode ter sido a pessoa com a fama mais terrível que tinha. Mas agora você foi alcançado pela oferta de sacrifício de Jesus. O sumo sacerdote perfeito já ofereceu de uma vez por todas a oferta pelo seu pecado. E agora o seu sangue pode purificar a sua consciência. Você aparece diante de Deus, ora, fala com Ele, dobra seus joelhos e entra sem medo no trono da graça. Por quê? Porque até a sua consciência foi purificada. Você sabe que você era ruim, mas agora é uma nova criatura em Jesus Cristo. Agora tem o direito ao acesso. Capítulo 14, então, aí diz que Ele pode purificar as nossas consciências das obras mortas. Ou seja, das obras de pecado que promovia a morte e a nossa separação de Deus. Agora nós temos então um sumo sacerdote excelente. E se nós temos um sumo sacerdote assim, queridos, não podemos nos afastar dele e nem precisamos de nenhum outro qualquer. Você não precisa de outro intercessor. Você não precisa falar com José, nem com Tiago, nem com João, nem com Maria, nem com Joana, nem com ninguém. Você não precisa disso. Sabe por quê? Porque você já tem o intercessor perfeito, o advogado superior e eficiente. Você já tem aquele que batalha por você no céu. E ele sendo Deus e sendo eterno, ele pode ouvir a sua oração hoje, amanhã e depois. Pode ouvir a oração de todos os habitantes da terra ao mesmo tempo, porque ele é Deus onisciente. Por isso ele pode ouvir e interceder por cada pedido, por cada petição, porque ele é este único sumo sacerdote eterno que pode nos defender e interceder por nós no céu. Assim, queridos, que figura maravilhosa que Hebreus nos apresenta. Jesus, nosso sumo sacerdote e rei. Um sumo sacerdote melhor do que os terrenos, que está sentado no trono e que está trabalhando por nós. Não é maravilhoso saber que você vai dormir e Jesus continua trabalhando por você? Que você às vezes até está desligado, preocupado com as coisas, não está nem se lembrando dele, mas ele não se esquece de você e está lá intercedendo junto ao Pai por você todos os dias, todos os momentos.
É isso que nos dá assim, a segurança, queridos. É isso que nos dá, aleluia, a esperança. Não estamos sozinhos. Há um sumo sacerdote no céu intercedendo por nós. Nenhum outro pode substituí-lo, porque ninguém foi constituído para isso. A Bíblia nos mostra que Jesus é esse sumo sacerdote. Paulo diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nenhum outro. Nem João, nem José, nem Tiago, nem Maria, nem Moisés, nenhum outro foi constituído por Deus como intercessor dos homens. Jesus é o mediador perfeito. Então não precisamos de nenhum outro. Ele já é o sumo sacerdote eterno. Nós podemos então confiar na sua obra em nosso favor, que vai resultar em salvação, em santificação e em capacitação para nós continuarmos firmes na nossa caminhada e chegarmos até o céu. Imagine no Antigo Testamento, chegava o dia da expiação, o sumo sacerdote realizava o sacrifício, levava o sangue até o Santo dos Santos, apresentava aquela oferta. O povo voltava para casa agradecido a Deus porque a sua culpa havia sido coberta. Mas no dia seguinte, ele pecava de novo. Mas o sacerdote não podia voltar lá, só daqui a um ano. E ele ia ficar um ano com a culpa do pecado. Mas o sumo sacerdote que nós temos, ele já realizou o sacrifício de uma vez por todas. E ele continua lá, intercedendo por nós. Nós pecamos ainda? Pecamos. Assim como os judeus pecavam também, mesmo depois do dia da expiação. Mas a grande diferença, queridos irmãos, é que primeiro, o sacrifício de Cristo, ele é perfeito, já está valendo de uma vez por todas. E depois que ele continua lá no Santo dos Santos, o sacerdote arônico, ele ia embora para casa depois do seu serviço. O sumo sacerdote Jesus continua lá, no Santo dos Santos, ao lado de Deus, ou seja, diante da majestade divina, sentado no trono, intercedendo por nós. Nós pecamos, mas João diz, filhinhos, se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Ele continua lá, aleluia, batalhando por mim, lutando por mim, me defendendo a minha causa, aleluia, apresentando ao Pai o sacrifício que Ele mesmo fez para pagar pelas minhas culpas. Então, eu tenho um sumo sacerdote perfeito, não preciso de outro. Jesus é o nosso sumo sacerdote fiel, eterno, maravilhoso, que cumpre perfeitamente a sua obra por nós, que nós possamos hoje louvar ao Senhor por esta obra tão maravilhosa, louvar a Deus por este tão grande sumo sacerdote que nós temos, e voltar para casa hoje e amanhã e todo dia de cabeça erguida e de consciência pura, sabendo que Ele morreu para pagar pelas nossas culpas. O que nós não podemos fazer de jeito nenhum é deixar Jesus e trocar por outra coisa, é não nos afastarmos do Deus vivo, como o escritor aos Hebreus diz no capítulo 3. Não deixe Jesus, porque Ele não vai deixar você enquanto você estiver firme na fé. Ele vai continuar lhe defendendo e sendo sumo sacerdote perfeito por você no céu. Que Deus os abençoe e que nós possamos louvar ao Senhor por tão maravilhoso sumo sacerdote que nós temos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.